Eu vou trazer agora para você um laboratório prático de cada uma das 3 técnicas de encoding que eu apresentei nos vídeos anteriores. O objetivo desses laboratórios é que você leve para casa um exemplo de referência completo que depois você possa usar no seu dia a dia, nos seus próprios projetos de análise. E teremos ainda, daqui a pouco, também o projeto de número 5. Primeiro, vou mostrar para você a organização dos arquivos. Veja que eu estou no CAP06, a pasta CAP06, tenho a pasta para o projeto, daqui a pouco nós vamos trabalhar, e uma para os laboratórios. Vamos dar uma olhada. Tenho 3 Jupyter Notebooks e tenho ainda o diretório com os dados. Esse conjunto de dados, que será fornecido a você junto com os demais arquivos, é baseado em um dataset da Mercedes-Benz, ou seja, contém informações gerais sobre veículos. Os dados estão totalmente anonimizados e aqui você observa que eu tenho algumas colunas com letras. Está percebendo? Pois bem, algumas variáveis elas são categóricas e as categorias estão representadas por letras, que significam algumas características lá de determinados veículos. Pois bem, vamos aplicar técnica de encoding a algumas dessas variáveis, ok? Então, você vai receber tudo isso, está disponível para download lá ao final do capítulo. Vamos para o primeiro Jupyter Notebook, o Lab número 1. Aqui está para você a fonte de dados, de onde extraímos o dataset. Fizemos uma pequena modificação, só para que ficasse mais fácil o trabalho de construir o laboratório, mas a referência está aqui para você. Pois bem, primeiro passo é importar nossa dupla dinâmica, NumPy e Pandas. Então vamos fazer a importação. Vou colocar aqui um parâmetro do Pandas que nos permite visualizar todas as colunas, ok? Eu vou usar isso, inclusive, em outro laboratório, mas como padrão estou mantendo aqui também. Executa. Depois disso, vamos carregar o conjunto de dados, mas atenção! Eu vou carregar o dataset com somente 3 colunas. Você viu aqui que nós temos várias colunas, não é isso? De fato, são dezenas de colunas. Mas para o nosso trabalho, eu quero algumas colunas categóricas, então eu vou carregar somente x1, x2 e x3, o que é suficiente para o nosso trabalho. Ok? Aliás, você acaba aprendendo mais uma, não é? Como você carrega somente algumas colunas do seu dataset. Então, carregamos, colocamos em df. Vamos dar uma olhada no shape. Veja que nós temos 4.209 linhas e 3 colunas. Vamos observar uma amostra dos dados. Então, veja que eu tenho 3 colunas, cada qual com letras que representam categorias. Ah, mas o que a categoria significa? Não importa, não faz a menor diferença para o nosso trabalho. O que importa é o seguinte: tenho 3 variáveis que são categóricas, são variáveis qualitativas, elas têm categorias. Eu não posso levar isso adiante, eu tenho que converter essas variáveis em uma representação numérica correspondente. Vou aplicar uma técnica de encoding. Especificamente, eu vou utilizar o Count Frequency, que eu ensinei para você nos vídeos anteriores. Pois bem, na sequência, olha só o que eu vou fazer, hein? Vamos ver quantos valores únicos eu tenho na coluna x1. Executa. 27. O que isso significa? Que essa coluna tem 27 categorias diferentes. Vamos fazer a mesma coisa para as 2 outras colunas e também aproveitar e fazer de novo para x1. Eu crio um loop, calculo o comprimento para cada uma delas, retorno valores únicos. Executa e lá está. Então x1, x2 e x3 têm respectivamente 27, 44 e 7 categorias. Eu não posso deixar categoria, isso é ponto final. Eu não posso deixar string, o texto, o caractere. Eu tenho que converter para representação numérica. É para isso que serve o encoding. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou contar a frequência de x1. Então, vou pegar df, que é o data frame, vou pegar a coluna x1. Vou contar os valores únicos. Isso mesmo, a contagem de valores únicos é a contagem de frequência. Eu posso representar a frequência como a contagem ou como valor percentual. As 2 opções são totalmente válidas, representam basicamente a mesma coisa. Converto isso para um dicionário. Executa, vamos imprimir o resultado? Olha o que eu tenho. Categoria AA tem 833 registros. Aparece 833 vezes no dataset. Categoria S, 598. Categoria B, 592. E assim sucessivamente. O que nós vamos fazer então? Eu vou substituir cada categoria, cada texto, cada caractere, pela contagem. Ou seja, eu vou substituir pela frequência. Como eu faço isso? Utilizando a função map. Tenho certeza absoluta que você conhece a função map, porque eu ensino no curso gratuito de Python Fundamentos, que é um dos pré-requisitos recomendados para este curso. Pelo menos os 5 primeiros capítulos de Python Fundamentos
eu recomendo. Lá eu ensino a função map. Basicamente, o que faz a função? Vai mapear a coluna x1, convertendo as categorias para o valor que eu tenho em frequência. Isso só é possível porque nós criamos um dicionário em Python. O dicionário diz o seguinte: AA, categoria AA, tem o valor 833, que são o número de registros, e assim sucessivamente. O que o map faz? Ele vai lá em x1 e procura, cadê a AA? Toda vez que aparecer a AA, eu substituo pela frequência que está no dicionário. Pronto, estamos fazendo a conversão da variável. Executa, imprime o DF, olha o que aconteceu com x1, não aplicamos ainda x2, x3. Pronto, a variável já foi convertida, aplicamos a técnica de encoding. Vamos verificar esse primeiro valor? Observe que o primeiro registro é a categoria V. A categoria V aparece quantas vezes? Vamos dar uma olhada? 408 vezes, é a frequência. O que nós fizemos? Substituímos V por 408. Exatamente o que eu ensinei para você nos vídeos teóricos. Vamos agora fazer a mesma coisa para x2 e x3. Aplico o mesmo raciocínio, calculo a frequência de x2, mapeio a frequência. Calculo a frequência de x3, mapeio a frequência. Vou verificar se algum valor nulo foi gerado. Eu estou fazendo o que eu recomendo para você o tempo inteiro. Depois de cada transformação, verifique se você não causou um problema nos dados, ok? Às vezes você causa de forma inadvertida. Talvez tenha lá uma condição que você não tinha considerado. Então sempre verifique se algum valor nulo não foi gerado, se algum problema não aconteceu durante as transformações que você realizou. Executa, tudo falso, perfeito, não há valor nulo. Vamos verificar o resultado final. Pronto. Encoding aplicado com sucesso. Substituímos cada categoria pelo valor correspondente da frequência daquela categoria para cada coluna. Eu mostrei tudo feito de maneira individual, mas eu poderia criar um loop para isso, né? É só criar um loop, percorro cada uma das colunas e pronto, com 2, 3 linhas de código, também resolveria o problema. Mas didaticamente, assim, fica bem mais fácil compreender. No próximo vídeo, nós continuamos com o laboratório de número 2. Até lá!